Asta é um dos personagens mais fortes de Black Clover, e Meliodas é um dos personagens mais fortes do universo de Nanatsu no Taizai, seres que possuem poderes demoníacos e metem a porrada nos vilões da sua obra. Mas quem venceria um combate realmente? Um anão bobado, que nasceu sem magia e tem como sonho se tornar o Rei Mago, ou aquele que nasceu para ser o Rei dos Demônios e salvar a sua amada? Bom, eu te garanto que a resposta vai te surpreender, então fica comigo até o final do vídeo para descobrir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal para assistir a mais vídeos como esse. Aproveita e já deixa o like, porque assim o YouTube entende que você tá gostando do vídeo e espalhará ele para mais pessoas assistirem, beleza? Bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, antes de iniciar a análise de fato, precisamos falar das condições de batalha. A primeira é que geralmente nesse tipo de vídeo, de batalhas entre universos diferentes, eu uso universo neutro e equivalência de energias. Porém, como os dois animes têm mana como forma de energia, não será necessário fazer essa equivalência, embora o combate ainda seja em universo neutro. A segunda coisa é que, como seria muito discrepante colocar o Meliodas no auge, com o poder do Rei dos Demônios e todos os mandamentos aqui, optei por colocar ele com o modo Assault, para o combate ficar mais interessante, e o Asta estará na sua forma atual do mangá, o que bom, já evidencia que auge por auge, o Meliodas é mais poderoso. Porém, como seria no modo Assault? Essa será a resposta revelada nesse vídeo. E por fim, a terceira coisa é que a análise será feita categoria a categoria, para determinar primeiro quem é mais poderoso dos dois, depois será analisado o combate em si, afinal nem sempre o mais poderoso vence. Então, dito isso, vamos para Asta versus Meliodas, e na categoria velocidade, o Asta é capaz de se mover tão rápido que um capitão forte como William Vengeance pensou em determinado momento que ele estava usando magia de reforço, que permite aumentar os atributos físicos. Embora, claro, seja importante falar que o Asta não tem magia, apesar disso, Asta também consegue usar sua anti-magia para aumentar a velocidade e se tornar capaz de atingir um grande monstro com mais de 100 metros de altura quase 100 vezes no espaço de alguns segundos. Ele também foi capaz de desviar os ataques de magia de luz da irmã Lily Paladino e também derrotou Damnatio com um único movimento tão rápido que ele nem viu o que aconteceu. Além disso, Asta também tem sido capaz de acompanhar o personagem mais forte de Black Clover, o Lucius Ogret, e isso, claro, ao lado do Yuno. Agora, no caso do Meliodas, ele também é muito conhecido por sua capacidade de reagir e se mover em velocidades extremamente altas, acompanhando adversários formidáveis como o Rei dos Demônios e o Arcanjo Ludal Shell, que utiliza também magia da luz para se deslocar rapidamente e conseguiu derrotar vários inimigos em um instante. Agora, dito isso, qual é o melhor nessa categoria? Bom, ambos têm feitos de velocidades extraordinários, com Asta tendo a vantagem na velocidade de reação e o Meliodas em deslocamento e agilidade em combate. E como cada um domina um aspecto, achei que essa categoria deveria ser um empate. Segunda categoria, força física. A anti-magia do Asta permite que ele corte as 5 cabeças de um dragão ao mesmo tempo, enquanto a pressão do ataque limpa as nuvens que cercam o País do Sol feitas pelo poder mágico do dragão. Agora, no caso do Meliodas, ele é muito conhecido também por suas habilidades com a espada e por sua proeza física pura. Usando um graveto, mesmo na sua forma base, foi capaz de cortar uma montanha inteira. Na sua forma Assault, superou facilmente Scannou em sua luta, apesar do seu poder aumentar a cada segundo, ao ponto da Diane notar que ele estava brincando com o pecado do orgulho, permanecendo quase completamente ileso por seus ataques, sendo derrotado apenas quando Scannou atingiu o pico dos seus poderes com o The One. Isso porque, segundo os Elders, Meliodas estava subestimando ele. E essa categoria irá para o Meliodas. Ele demonstrou um nível de força física maior, já que cortou uma montanha com facilidade e dominou o Scannou, que é um personagem focado em força bruta. Terceira categoria, resistência e durabilidade. O Asta possui uma alta durabilidade e resistência a danos, como visto quando ele foi capaz de se manter em pé, apesar de receber vários ataques de gravidade do Lucifero, ou mesmo do Lucius Ogret, e sua capacidade de continuar lutando apesar de ferimentos graves destaca sua resistência física e força de vontade. Já o Meliodas, mesmo depois de ser gravemente ferido e quase cortado ao meio por Scannou, momentos depois foi capaz de se recuperar rapidamente, já que a sua regeneração o permite recuperar até mesmo membros cortados, fora que também resistiu a ataques do Rei dos Demônios e saiu ileso dos ataques do Arthur, empunhando a Excalibur, fora que também Meliodas suportou mais de 50 golpes consecutivos do Combo Star de DRE e enfrentou simultaneamente vários membros dos 10 mandamentos, demonstrando incrível resistência física. E essa categoria vai para ele, já que embora o Asta possua resistência
resistência física impressionante, a capacidade de regeneração do Meliodas, aliada à sua resiliência em batalhas intensas, faz com que em um confronto direto, Meliodas tenha vantagem devido à sua habilidade de se recuperar rapidamente de ferimentos graves, enquanto o Asta não. E embora o Asta ainda possa usar a espada dele, que possui o poder de negar a causalidade, tirando assim os efeitos de magias, o Meliodas possivelmente não daria tempo para que ele usasse sua espada para esse propósito. E por isso essa categoria fica com o Anão Tarado. Próxima categoria é o combate corpo a corpo e armado. O Asta tem uma grande habilidade com suas espadas, podendo acertar golpes decisivos mesmo quando pega uma espada jogada para ele por Yami na batalha contra Death, ou mesmo na capacidade de se defender de múltiplos clones do Lucius Socrates. Com a sua detecção de Ki, ele pode prever os movimentos do inimigo e reagir rapidamente durante o combate, e a partir do seu Grimório, Asta pode usar suas espadas únicas, e sua maestria no uso dessas armas é evidente em batalha contra adversários poderosos. Já o Meliodas conseguiu trocar golpes com todos os 10 mandamentos sozinho, mesmo fora do seu auge, e como ex-líder desse grupo e atual líder dos 7 pecados capitais, Meliodas demonstra excepcional habilidade no manejo de espadas, utilizando técnicas avançadas e estratégias de combate eficazes. No modo assalto, ele foi capaz de bater de frente com o Escanor e o Rei Demônio. Além disso, com a habilidade especial da sua espada, ele pode se dividir em vários clones para atacar o inimigo por vários ângulos diferentes. Com a técnica Shiden Isen, ele pode cortar vários oponentes várias vezes com a sua espada em um instante. E essa categoria também vai para o Meliodas, já que, embora o Asta tenha habilidades e técnicas avançadas, Meliodas possui mais experiência, variedade de técnicas e controle em combate armado, e por isso ele vence aqui também. A próxima categoria é poder. O Asta não possui mana e, portanto, é incapaz de usar magia. Isso permite que ele use a anti-magia sem sofrer os efeitos de enfraquecimento, já que ele não tem magia para drenar. Isso também o torna indetectável para sensores de mana, se torna imune à substância que drena a vida do submundo e permite que ele permaneça perto de pessoas com magias ou maldições que absorvem mana passivamente. Além disso, por causa da anti-magia, ele pode anular os efeitos de qualquer magia de várias formas diferentes. Outro ponto é que o Asta possui o Zeten, que permite ele manipular seu Ki para construir e concentrar a antimagia em seu corpo, liberando-a posteriormente em um ataque. E pela concentração em seu braço, ela pode ser liberada como um rápido golpe, que por exemplo murchou um bambu cultivado com poder mágico, ou mesmo pode criar uma zona anti-mágica ao seu redor, que anula qualquer magia que entre no seu raio de alcance. Um poder esmagador que o permite não apenas lutar contra Lucius Socrates ao lado do Yuno, como também derrotar vários clones dele. Lembrando que um clone dele foi capaz de derrotar um capitão tão forte quanto o William Vengeance. Por outro lado, o Meliodas tem habilidades e um poder considerado lendário. Quando era um membro do clã demoníaco, ele reinou supremo, uma vez como líder dos 10 mandamentos e o único herdeiro digno do trono do Rei Demônio. Meliodas era muito temido pelos inimigos do seu clã e até mesmo por outros demônios. Ele é tão poderoso que o demônio Galter afirmou que a sua traição por si só fez com que o equilíbrio de poder entre o clã das deusas e o clã demoníaco quebrasse, e quando Meliodas recuperou grande parte do seu poder, a quantidade de escuridão liberada foi suficiente para apagar o céu, e o tremor subsequente pôde ser sentido a quase 100 km de distância, e mesmo inconsciente, sua aura já era tão imensa e também sombria que fez com que até mesmo Escanor, bem como King Diane, se sentisse mal perto dele, como se estivessem doentes. E nessa categoria quem leva é o Asta, já que ele pode anular completamente os poderes mágicos do Meliodas com a sua anti-magia, o que limita severamente o potencial ofensivo do líder dos 7 pecados capitais. Claro, já foi mostrado diversas vezes que a anti-magia não impede o Asta de ser atingido por magia ao longo da obra, mas isso foi antes dele alcançar a zona anti-mágica. Desde que conseguiu essa capacidade, ele não sofreu golpes mágicos estando com ela ativa, pelo menos até o dia da gravação desse vídeo, e por isso o Asta leva essa categoria. E por fim, temos a categoria habilidades. Como o Asta é um portador de um grimório de trevo de 5 folhas, ele está conectado a Lieb, que possui a anti-magia. Ele concede acesso a essa energia. Quanto mais poder ele recorre, mais diabólica fica sua aparência, o que permite ele entrar em seu modo união, que o torna mais rápido, forte, resistente e capaz de exercer o poder da sua anti-magia com mais eficácia. Esse aumento de poder permite que ele negue uma singularidade de gravidade e revista armas com anti-magia de forma mais profunda, assim como faz com suas espadas, que são as seguintes. Primeira é a espada matadora de demônio, que pode aumentar de tamanho ao estender a anti-magia das bordas da lâmina para anular qualquer magia que venha em sua direção ao fazer contato com ela. Além disso, Asta pode controlar remotamente a anti-magia dentro da espada, permitindo ele assim convocá-la de volta para si mesmo, bem como montá-la pelo ar como se fosse uma prancha de surf. Com a espada habitadora de demônio, ele pode liberar golpes projetados de anti-magia, permitindo assim que ele corte feitiços à distância. Com a espada destruidora de demônios, Asta possui uma habilidade conhecida como quebra de causalidade, que permite gerar tentáculos antimágicos que podem absorver e remover os efeitos colaterais dos feitiços, e pode até mesmo negar a magia de reencarnação. E com a katana cortadora de demônio, Asta é capaz de fazer um corte seletivo, o que significa que ele pode liberar um corte que apenas danifica o alvo pretendido, sem causar danos ao que deseja proteger.
proteger. E no caso do Meliodas, ele pode usar o Full Counter, que permite ele refletir ataques mágicos direcionados a ele e voltar ao inimigo, mas com muito mais poder. Portanto, quanto mais forte for o ataque do oponente, mais forte se torna o contra-ataque. Porém, ele é incapaz de refletir ataques se o oponente não permitir que ele leia o tempo ou a natureza dos seus ataques. Por isso, ataques físicos indiretos e contínuos também não podem ser refletidos. E a forma evoluída dessa técnica é o Revenge Counter, que permite o Meliodas tomar muitos danos mágicos para que faça voltar ao inimigo tudo de uma vez. Com a Lost Vine, a sua espada que é o seu tesouro sagrado, Meliodas pode lançar vários Full Counters ao mesmo tempo com seus clones. Com as chamas do inferno, Meliodas pode gerar chamas negras que queimam tudo que toca e possui efeito adicional de anular a regeneração de um imortal, como mostrado quando ele usou contra Ban. Assim, ele pode usar técnicas como as seguintes. A Kami Shigiri permite Meliodas cortar seu oponente com sua espada um total de 1000 vezes em um único instante. A Trillion Dark permite o Meliodas lançar uma enxurrada de pequenas esferas de escuridão altamente concentrada no oponente, e com a proeminência sombria, ele infunde sua espada com o poder das trevas e executa um golpe poderoso. E nessa categoria quem vence também é o Asta, já que ele leva vantagem porque pode anular as habilidades mágicas do Meliodas, o que restringe suas opções de ataque. Por exemplo, o Full Counter e o Revenge Counter não iriam funcionar, e as chamas negras também não. E no final, Meliodas levou 3 categorias, Asta 2, e eles empataram em uma. E a partir dessas análises, podemos perceber que o Meliodas é mais poderoso, mesmo no modo Assault. Mas quem venceria realmente em um combate? Meliodas ou Asta? O combate começaria com Asta e o Meliodas trocando golpes rápidos, testando suas capacidades físicas e suas técnicas de combate. E isso, claro, de acordo como foi mostrado o perfil de combate dos dois, como eles agem em batalha. E assim, o Asta imediatamente assumiria sua forma de união com Lieb, aumentando drasticamente sua velocidade e força física. Ele partiria para cima do Meliodas com ataques rápidos, usando sua espada matadora de demônios, que poderia anular qualquer magia que o Meliodas tentasse usar. Asta também usaria sua habilidade de detecção de Ki para prever os movimentos do Meliodas e desviar dos seus golpes com precisão. Meliodas, por sua vez, não se deixaria intimidar. Mesmo sem usar magia inicialmente, ele confiaria em sua força física e na velocidade do modo Assault para igualar os ataques do anão bombado. Ele usaria sua maestria em combate corpo a corpo para bloquear e aparar os ataques da espada do Asta com a sua Lost Vine, aproveitando sua técnica Kami Shigiri para lançar 1000 cortes em um instante. No entanto, Asta provavelmente desviaria da maioria dos golpes devido à sua percepção de Ki. Percebendo que ataques diretos não funcionariam tão bem, ambos começariam a usar mais estratégias e habilidades especiais. O Asta ativaria o Zeten, concentrando a anti-magia em sua espada para lançar um golpe massivo, e também poderia criar sua zona de anti-magia para anular qualquer magia ao seu redor, enfraquecendo as técnicas baseadas em escuridão do Meliodas. Ele também começaria a combinar suas espadas, usaria a espada, a habitadora de demônio, para disparar projéteis de anti-magia para manter o Meliodas sob pressão à distância. A espada destruidora de demônios seria usada para absorver qualquer efeito colateral das técnicas do Meliodas, enquanto a katana, portadora de demônios, permitiria cortes precisos, evitando danos colaterais e focando apenas no Meliodas. E assim o Meliodas perceberia que o Full Counter é inútil contra a anti-magia, já que o Asta não usa magia em si, é um tipo diferente de energia. Assim, ele mudaria de estratégia, começando a usar técnicas mais físicas e de combate corpo a corpo. Apesar disso, ele poderia ativar o Trillion Dark, lançando milhares de esferas de escuridão ao mesmo tempo para sobrecarregar o Asta e assim procurar uma brecha para acertar um golpe físico potente. Porém, Asta provavelmente cortaria ou anularia as esferas com a sua anti-magia. Meliodas poderia partir para a proeminência sombria, tentando cortar Asta com o poder da escuridão, ou apenas blefando para conseguir um ataque físico decisivo. Porém, a anti-magia provavelmente o protegeria do efeito completo, e com as outras espadas, ele poderia bloquear os ataques do Meliodas. O Kami Shigiri e o Revenge Counter seriam opções tentadoras para o Meliodas, mas o problema seria o fato do Asta não utilizar magia convencional, o que enfraqueceria a eficácia desses golpes. Asta provavelmente lançaria um golpe massivo com o Zeten e a katana cortadora de demônios, visando finalizar Meliodas com um corte seletivo, direcionado ao núcleo do seu poder. Meliodas, por outro lado, usaria sua regeneração avançada para resistir a golpes fatais e tentaria encurralar Asta com a sua habilidade física e velocidade esmagadora. Ele poderia tentar o Revenge Counter, mas como Asta não usa magia, o impacto final seria enfraquecido ou até mesmo nulo. No entanto, Meliodas ainda teria um trunfo. Ele poderia ativar suas chamas do inferno para tentar queimar Asta diretamente. Contudo, a anti-magia provavelmente anularia até mesmo esse efeito destrutivo, reduzindo as chances do Meliodas ainda mais. Assim, Asta teria uma ligeira vantagem estratégica devido à capacidade da sua anti-magia em anular boa parte das técnicas mágicas do Meliodas. Isso colocaria o líder dos 7 pecados capitais em uma situação complicada, já que muitas das suas habilidades são baseadas em magia demoníaca e escuridão, e assim, ele ainda teria a vantagem em termos de regeneração e resistência física, o que poderia permitir que ele se mantivesse na luta por mais tempo que o Asta. Mas o problema é que ele estaria constantemente sendo enfraquecido pela anti-magia e teria dificuldades em finalizar o Asta sem ataques mágicos
golpes diretos. E mesmo que o Meliodas pudesse se regenerar de golpes fatais, Asta provavelmente continuaria anulando suas habilidades até que o Meliodas estivesse exausto o suficiente para ser derrotado por um golpe final, com o Zeten ou a katana cortadora de demônios. E por isso, na minha opinião, o Asta vence, mesmo o Meliodas sendo mais poderoso. Mas e aí, galera? Concorda ou não concorda? Quem você acha que venceria? E conta aqui nos comentários e vamos debater, que é sempre a melhor parte. E agora, eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!